sobre o evangelho que não pregamos. Por que o evangelho que não pregamos? Porque são palavras que não atraem público. São palavras que não edificam quem não quer verdadeiramente servir a Cristo do modo da palavra, no modo correto. Então o evangelho que nós não pregamos hoje vai ser o evangelho da troca de favores e o evangelho das riquezas. Quando a gente fala o evangelho que não pregamos, é o evangelho que nós não vamos contra. Porque hoje ninguém mais quer pregar o evangelho de cruz. O evangelho que tem que renunciar. O evangelho que você tem que abrir mão das riquezas para viver a maior riqueza, que é o céu. Hoje as pessoas querem o evangelho da facilidade. O evangelho, irmãos, que vem a mim e permaneça do jeito que você está. O evangelho da prosperidade. Eles não veem Jesus como Salvador, mas Jesus como uma fonte de riqueza. É isso que eu quero que vocês entendam. Mas o evangelho que nós pregamos vai contra a troca de valores, vai contra a troca de favores e vai contra a riqueza terrena. É Jesus que vai escrever lá em Mateus dizendo assim: não vos ajunteis tesouro nesta terra, onde o ladrão rouba, onde a ferrugem vai minar, mas vos ajunteis tesouro no céu. Porque tem uma geração aí que está preocupado em ser rico aqui na terra e ser pobre do céu. Então o evangelho que não pregamos é o evangelho que não tem ibope, o evangelho que as pessoas, como Paulo disse, e no fim dos tempos haveriam pessoas com comichões no ouvido para ouvir a sã doutrina. O que é a sã doutrina? A palavra pura, do jeito que ela é. Hoje querem até reformular a Bíblia, hoje querem até arrancar alguns textos da Bíblia para que não haja esse confronto, porque o verdadeiro evangelho ele confronta, e se ele confronta é porque ele não quer te perder para este mundo. Se o evangelho te confronta é porque quer te melhorar, porque você não é daqui, você não pertence, você não tem que se adaptar a este mundo, mas você tem que transformar com o poder da sua mente. Que mente? A mente de Cristo. Então, o evangelho que nós não pregamos, que nós não queremos ouvir, é o evangelho da troca de favores, o evangelho das riquezas. Abra comigo, evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo de número 10, verso de número 35. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo de número 10, verso de número 35. Quantos acharam, se coloque sobre os pés e diga: eu amo a Bíblia. Eu amo a Bíblia, eu amo o céu. Diz assim um texto. Evangelho de Marcos, capítulo de número 10, verso de número 35. E aproximaram-se dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo: Mestre, queremos que nos faça o que pedimos. Eles chegaram até Jesus e disseram: Mestre, queremos que nos faça o que pedimos. E ele lhe disse: que quereis que vos faça? E eles lhe disseram: conceda-nos que na tua glória nos assentemos, um à tua direita e outro à tua. Conceda-nos, olha o pedido que eles estão pedindo para Jesus. Conceda-nos que na tua glória nos assentemos, um à tua direita e outro à tua. Se assente, você que pode, aplaudindo a Jesus pela sua maravilhosa palavra. Lembrando a todos que o evangelho que nós pregamos é um evangelho de cruz, de renúncia. É um evangelho que transforma, liberta, que limpa o vil pecador e leva para onde? Só falou quem tem certeza. Eu vou te dar mais uma oportunidade. Lembrando que o evangelho que nós pregamos é um evangelho que precisa ter cruz, ter renúncia, ter transformação e libertação
para que eu e você possamos morar no céu. Não dá para morar no céu, não dá para ser cidadão do céu sem cruz, sem renúncia, sem transformação e sem libertação. Algumas pessoas, quando vêm para Cristo, elas são libertas de algumas mazelas, são libertas de alguns vícios. E eles acham que estão libertos, só foi aquele momento. Mas uma vida cristã, uma vida constante em libertação. Nós precisamos libertar a nossa mente das coisas deste mundo, libertar a nossa mente da sujeira deste mundo. Tem gente que está na igreja, mas não é liberto do cigarro. Tem gente que está na igreja, fala em línguas estranhas e ainda bebe. Tem gente que está na igreja, mas é afundado na pornografia. Tem gente que está na igreja, mas o palavrão não se aparta da boca dele. Ou seja, ele achou que só seria liberto um dia e não precisava mais ser liberto. Mas uma vez sendo liberto, eu preciso ser liberto todos os dias. Preciso ser liberto do meu velho homem. Esse velho homem, essa velha mulher que todos os dias me aparece e quer dominar a minha vida, a minha mente. Aí você precisa ter a determinação de dizer: aqui não, velho homem, eu te enterro como eu enterrei os meus pecados no passado. Eu não quero que você habite, eu não quero que você tome posse de mim, porque a minha mente é de Cristo, o meu olho é de Cristo, o meu ouvido é de Cristo, a minha fala é de Cristo, as minhas mãos são de Cristo, a minha boca é de Cristo. Tudo meu pertence a Cristo. Eu sei que há uma constante briga, irmãos, todos os dias. Há uma briga entre o espírito e a carne. Ou você acorda santo e vai dormir santo. Oh my God. Não tem esse tipo aqui, só lá na leste. Eu desconfio que alguns são de lá. Há uma guerra. Paulo mesmo vai dizer: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Ou seja, quem me livrará das amarras do passado, do jugo? Aí ele vai dizer, olha, no capítulo de número 8, nas cartas Romanos: portanto, agora, porque eu não vivo de ontem, eu vivo do agora, eu não vivo do que passou, eu vivo do agora. E ele vai dizer, portanto, agora, nenhuma condenação há para aqueles que são escolhidos, filhos que não vivem segundo a carne, mas já querem alimentar o Espírito. Então, lembrando que o evangelho que te leva para o céu é o evangelho de cruz, de renúncia, de transformação e de Diga para o seu irmão: eu sei que você precisa ser liberto de você mesmo todos os dias. Nem você se aguenta. Diga para ele: nem você se suporta. E aqueles que não pregam o evangelho de renúncia, de cruz, fiquem em paz. Eles pagarão um alto preço. Eles vão ter que prestar conta diante de Deus. Para quem esconder a verdadeira doutrina, a palavra genuína, eles, diante de Deus, irmãos, prestarão conta. Você que é ouvinte da palavra, não pode se esquecer nunca dela. Por isso que o salmista vai dizer: escondi, porque se esconder, porque tem gente querendo tirar, tem gente querendo arrancar. Então escondi a tua palavra no meu coração. E quem tem acesso ao seu coração? Só se você deixar. Então esconda a palavra, para que o maligno não toque, para que o maligno não roube, para que nada seja arrancado do teu coração. O evangelho que nós acabamos de ler vai falar de um texto de dois irmãos. O lema deles era: eu quero, tu faz e tu podes. Eu quero, tu faz e tu podes. Eles estavam com Jesus, mas não aprenderam de Jesus. Vamos para o início da história, vamos entender o contexto da história até nós chegarmos aqui. Vamos para Marcos, capítulo de número 1, verso de número 19, que fala o momento que o Senhor Jesus vai ver Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estava no barco, consertando as redes.
E passando dali um pouco, mais adiante, quem está passando é Jesus. Ele viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estava no barco consertando. Verso de número 20. E logo os chamou. E eles, deixando seu pai Zebedeu no barco com os empregados, foram após. Entraram em Cafarnaum, e logo no sábado, indo ele à sinagoga, e ali ele ensinava. Jesus está passando, olhe para mim, e ele vai ver dois irmãos trabalhando, porque Jesus não nomeia e nem chama desocupados. O texto vai dizer que eles estão no barco, consertando as redes. Ou seja, eles estavam consertando para mais outro dia de trabalho que viria. Então Marcos vai dizer que ele viu e ele chamou. Diga comigo, ele chamou. E quando Jesus chama, Jesus não pede, mas eles têm que deixar. Você está vendo que quando Jesus te chama, ele não pediu, mas você sentiu de renunciar. Você sentiu de deixar alguma coisa por amor daquele que te chamou. Olha que o texto vai dizer no verso de número 19. Eles estavam no barco consertando as redes. No verso de número 20, o texto vai dizer que logo e eles deixando o seu pai no barco com os empregados, eles estão deixando a empresa da pesca, eles estão deixando os funcionários e foram após. Qualquer um que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Jesus nunca obrigou ninguém a seguir. Jesus apenas chamou. Jesus chama e eles deixam, eles abrem mão. E eles foram seguir Jesus. Aqui se deu o chamado desses dois irmãos. Eles foram chamados para quê? Para ser ricos? Para ser prósperos? Para ser banqueiros? Eles foram chamados para quê? Para seguir Jesus. Olha para o seu irmão e diga: você foi chamado para seguir a Jesus. E no processo de seguir, eu tenho que aprender com quem eu estou seguindo. Porque quem está à minha frente está me ensinando como eu me comporto, como eu falo, o que eu faço, aonde eu entro, aonde eu não entro. Se você está confuso, é porque você está seguindo todo mundo das suas redes sociais, menos a Jesus. Porque Jesus traz clareza aos nossos caminhos. O convite foi seguir a Jesus. E seguir a Jesus tem que passar pelo discipulado. E o discipulado vem da palavra discípulo. E a palavra discípulo quer dizer estudante, aprendiz. E seguir a Cristo é um discipulado, irmãos, sem data para concluir. Todos os dias eu tenho que aprender. Todos os dias eu tenho que aprender com Ele, com Jesus. Primeiro, nós somos chamados por Ele para quê? Qual foi o maior intuito que Jesus te chamou? Você sabe me responder? Jesus te chamou para salvação, irmãos. A primeira coisa que Jesus chama não é para seguir. A primeira coisa que Jesus chama é para você ser salvo. Então o primeiro chamado de Jesus é para que você seja salvo. O segundo para você seguir. E o terceiro para você aprender. Olha para o seu irmão e diga: se você não aprendeu nada ainda, você não está seguindo a Jesus. Você só está seguindo a igreja, a vida com Deus. Mas a sua salvação não vem da igreja, não vem do pastor. A sua salvação vem daquele que te chamou. Olha para esse irmão no olho dele, sem falsidade, porque crente não pode ser falso. Diga para ele assim: meu camarada, minha irmã, você precisa seguir Jesus. Tem muita gente preocupada com seguidores. Eu tenho 100 mil, eu tenho 200 mil. E aí, vai te dar salvação? Vai te deixar pior do que você está.
Porque você tenta ser quem você segue, você nunca vai ser. Por quê? Porque você está deixando de seguir a pessoa certa para seguir a pessoa errada. Porque você segue os YouTube, porque você segue os coach, porque eles pregam um evangelho facilitador, uma vida de fantasia, uma vida de Disney, de Playlands, uma vida de conto de fadas. Mas se você decidir seguir a Jesus, é evangelho de cruz, evangelho de renúncia, evangelho de abrir mão do pecado, de ser santo, separado, de mudar essa vida e mudar essa cara também, que é com você que Deus está falando. Vocês fazem uma cara tipo, não é comigo essa palavra. Se deixarmos de pregar o evangelho da verdade, estamos proibindo vocês de ir para o céu. O evangelho genuíno precisa ser pregado, porque o céu está logo aí, irmãos. O céu é verdadeiro. Diga para o seu irmão, o céu é de verdade. A volta de Jesus é verdadeira. Eles deixaram o barco, deixaram os empregados, deixaram a sociedade e estão seguindo mas parece que seguir a Jesus, eles seguindo a Jesus, não aprenderam nada de Jesus. Tem como isso? Tem. Pode. Tem muita gente que segue a Jesus, mas não aprendeu nada com Jesus. Vou te provar na Bíblia. E se está na Bíblia, Jesus estava indo para Jerusalém e ele pediu para os seus discípulos que procurassem em Jerusalém um lugar, uma pousada para eles pousar. Tiago e João, discípulo que abandonou tudo para seguir Jesus, eles vão até Samaria. Porém, quando eles chegam em Samaria, os samaritanos não o receberam, dizendo: vocês não são bem quistos, vocês não são bem recebidos aqui, não queremos a presença. Aí os discípulos vão voltar para Jesus e vai dizer assim para Jesus: mestre, o Senhor autoriza que a gente peça fogo do céu para cair e queimar, engolir, matar eles todinhos? Porque assim como Elias pedia fogo do céu e o Senhor mandava para destruir, nós também podemos pedir para que mate logo essa raça ruim. Por quê? Porque nós pedimos um favor e eles fecharam a porta na nossa. Aí Jesus está dizendo: anda comigo e não aprendeu nada de mim. Porque o Espírito que habita em vós não é o Espírito de Elias, mas o Espírito que habita em vós é o Espírito da graça. E a graça não mata, a graça não elimina, a graça dá uma oportunidade de vida, de mudança. A graça, ela não extermina, mas a graça dá uma oportunidade. Lucas, capítulo de número 9. Verso de número 54. Olha que o texto vai dizer. E os seus discípulos, os próprios de qual nós estamos falando, Tiago e João. Eu gosto da Bíblia porque a Bíblia trabalha com nome. Crente que não trabalha com nome é crente que gosta de fofoca. A Bíblia está trabalhando com o nome, Tiago e João. Vendo isso, disseram: Senhor, que queres que digamos? Que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? Voltando-se, porém, Jesus vai repreender: vós não sabeis de que espírito sois? Porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E foram para outra aldeia. Eu sei que às vezes tem uns samaritanos, mas você não pode esquecer que você veio de lá. Tem uns samaritanos que a nossa vontade é pedir Deus fogo para exterminar. Tem gente que eu sei que enche a sua paciência, mas é esses tais que enchem a sua paciência que Deus tem desejo de salvar.
É aquele amigo que olha para você e diz assim: você está perdendo o seu tempo na igreja. Se eu fosse você, pararia com isso. É esse que Deus tem desejo de salvar. É aquele familiar que você não pode ver ele, porque vendo ele na mesa já sabe que vai ter discórdia, já sabe que vai ter briga. Mas faz o seguinte: vai com o Espírito Santo, o Espírito da graça. Não vai com o Espírito de Elias, porque o Espírito de Elias às vezes mesmo dá vontade de acordar e dizer: extermina logo, mata logo, abre um buraco. Jesus está fazendo hora extra na terra. Eu sei que você que é casado às vezes acorda com esse sentimento. Prepara e leva. A mesma coisa você, homem. Jesus já deu. E pior que se morre, casa com uma pior. Eu não entendo essas coisas. Ruim com ela, pior sem ela. Não coloca nós no rolo, né? Por que eles colocam a gente no rolo? A palavra está indo aí, ó. Esse espírito de Elias, irmãos, que a gente, em vez de esperar Deus salvar, a gente quer que Deus mata logo. Porque matar é mais fácil, eliminar é mais fácil. Deus não quer eliminar problemas da sua vida. Deus quer que você encare. Deus quer que você reaja e diga assim: se Deus me salvou, vai salvar esse homem de coração duro. Vai salvar esse homem. Quanto mais eu oro, parece que piora. Pois a graça de Deus vai alcançar. Levanta a mão, porque a graça de Deus vai alcançar. Vai libertar como te libertou. Por que eles falaram isso? Porque eles não tinham ainda passado pelo Atos 2, pelo Pentecoste, pela transformação, pelo avivamento. Por isso que eles estavam achando que tudo se resolvia com fogo, tudo se resolvia matando. E tem muito crente catimbozeiro, irmãos, que tudo ele quer que Deus mata, que Deus age. Ele se sente o único crente da face da terra. Tem muitos crentes bobos que se acham o crente, o crentão, que só ele é santo, só ele faz. Não, irmãos, diga ao seu irmão: ainda tem mais verdadeiros, ainda tem os remanescentes. Quando Elias estava lá na caverna pedindo a morte, ele estava dizendo: Deus, me mata. E Deus está dizendo: não vou te matar. Por quê? Mas Deus, só tem eu como profeta, só tem eu como crente, só tem eu como pregador. Aí Deus olha para Elias e diz: toma vergonha na sua cara, come esse pão, bebe essa água, vai tomar um banho, levanta daí, porque ainda tem 7.000 que não se dobraram, ainda tem 7.000 verdadeiros, ainda tem 7.000 remanescentes. Olha para esse irmão e diga: você não é o único crente, não. Ainda existe um remanescente de crentes verdadeiros, que não se prostam, que não se entrega, que não negocia o inegociável. Eles estavam dizendo para Jesus simplesmente: Samuel, autoriza a gente, só uma autorização. Só quero uma autorização. Jesus está dizendo: não vou te dar autorização. Vai ter que aprender a conviver, vai ter que aprender a lidar, vai ter que aprender a amar. Jesus está falando com alguém aqui. Jesus está dizendo: o evangelho que eu prego, vocês andam comigo e não aprenderam nada de mim. O evangelho que eu prego não é para destruir, o evangelho que eu prego é para salvação. Essa mentalidade é de quem não entendeu o evangelho da graça. Quem não entende o evangelho da graça, porque a graça é um favor, é um presente que Deus nos dá todo dia. Sabe por que você está vivo hoje? Porque a graça te abraçou, a graça te achou e disse assim: olha, sobre ele está a minha graça, o meu favor, e sobre ele está a bondade e a misericórdia que cerca a vida dele todos os dias. Por quê? Porque ele não está autorizado o mal chegar, a seta entrar, o maligno destruir. Por quê? Porque a minha graça abraça, envolve, protege, livra. Mas quem não entendeu o evangelho da graça acha que tudo é ferro e fogo. Nós não estamos, irmãos, nós estamos na época da lei, que era olho por olho, dente por dente. Não, nós estamos na era da graça.
Mas também, irmãos, olha para cima e diga: é a graça. Mas não abusa da graça. Porque a graça não foi de graça, como os engraçadinhos acham. Teve um preço. E nós precisamos renunciar todos os dias. Precisamos estar próximos dele todos os dias. Precisamos seguir e aprender dele todos os dias. Olha que Paulo vai dizer em Gálatas, no seu capítulo 1, verso número 6. E se eu fosse você, anotava tudo isso que é falado aqui. Por quê? Porque Deus pode te dar uma oportunidade de você ser usado para pregar o evangelho que ninguém prega. Aí você vai dizer: vai lá no YouTube que minha pastora pregou. Não, você é boca de Deus naquele lugar, naquele território, naquela empresa. Olha o que Paulo vai escrever: maravilho-me de que tão depressa passaseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Quem te chamou foi a graça. Quem te chamou foi a graça de Cristo. E não existe outro evangelho senão o evangelho da graça, o evangelho do perdão, o evangelho da salvação, o evangelho do recomeço. Mas para tudo isso eu tenho que seguir a Jesus e aprender dele todos os dias. Tiago e João estão com Cristo, mas Cristo não é o suficiente para eles. Eles recebem da graça, mas a graça não é suficiente para eles. Eles são discípulos de Jesus, mas o título não é suficiente para eles. Eles querem sempre mais. Você conhece alguém assim? Que tudo para ele é um crente insatisfeito. Irmãos, não ande com um crente insatisfeito, porque você vai se tornar um. Nada está bom, nada é suficiente. Eles foram escolhidos, chamados por Jesus, mas não era suficiente. Eles tinham a graça, o amor, o favor de Jesus, mas não era suficiente. Eles andavam com Jesus, eles estavam perto de Jesus, eles tinham poder no nome de Jesus, mas isso não era o suficiente. Eles queriam só o poder de destruir, mas não queriam transmitir a graça que perdoa. Eu só quero os benefícios para mim, mas não quero para o outro. Você conhece alguém assim? Eu quero os benefícios para mim, Jesus. Eu estou aqui. Agora fulano que fica lá brincando, fulano que está afastado, mata Jesus, manda fogo. Não, irmãos. O mesmo amor, a mesma graça que te alcançou também vai alcançar ele. Você acredita nisso? Porque a graça vai alcançar alguém impossível. Ao olhar do homem é impossível. Alguém já disse para você: para, abre mão, esquece, não vai ter mudança não. Isso aí não muda não. Mas Deus está dizendo: a minha graça vai abraçar, a minha graça vai confundir, a minha graça vai se apoderar e eu vou transformar. Eles estavam com Jesus, mas Jesus não era suficiente. Parece com a nossa geração? Anda com Jesus, adora Jesus, mas parece que Jesus não é mais o... Precisa ter acréscimos para mim acreditar. Precisa ter algo para minha fé ser aflorada. Precisa de algo para me motivar. O que te motiva é a graça. O que te motiva é a palavra de vida. Você não precisa de motivações. Você só precisa seguir a Jesus e amar a sua palavra. Mas o ápice da soberba e da arrogância deles vai vir agora. Olha o que eles vão pedir para Jesus. No verso de número 35 do capítulo de número 10. Eles vão dizer assim, na parte B: Jesus, nós queremos. Nós, Marcos 10, 35. Olha lá. Mestre, nós, diga comigo, nós queremos estar no singular? Está no quê? No plural. Então, nós queremos. O que nós queremos? Que o Senhor nos faça o que nós... Jesus, nós queremos que o Senhor faça o que nós estamos...
Veja o tamanho da humildade desses dois discípulos. Como eles são humildes. Jesus, eu estou andando com o Senhor. Sou discípulo. Tenho autoridade, tenho poder. Mas agora nós queremos que tu faça o que nós estamos. Nossa geração. Senhor, se o Senhor não fizer, eu saio da igreja. Sai logo. Se o Senhor não fizer, eu desvia logo, porque Deus não está, aleluia, condicionado ao que você quer, mas Deus é Deus, acima de tudo, Ele não precisa de você para ser Deus. Estamos trocando os valores. Hoje o barro está dando ordem para o oleiro. Não é mais o oleiro que fala com o barro, é o barro que quer falar com o oleiro. E ele fala na hora que ele está disponível. Tem que esperar a hora que ele quer falar. Não é a hora que o oleiro está chamando, é a hora que ele quer. Jesus está falando com alguém aqui. Mestre, queremos que nos faça o que nós estamos te... Gente, nem Jesus, diga assim, nem Jesus orou assim ao Pai. Vamos ver a oração de Jesus? Mateus 26, 39. Olha a oração de Jesus. E indo um pouco mais para diante, prostou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, olha o que Jesus está dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu. Vamos lá, Jesus está orando assim, se é possível. Tiago e João está dizendo, queremos. Jesus está dizendo, passa de mim este cálice. Tiago e João está dizendo, que tu faça. Jesus está dizendo, não seja como eu quero, mas Tiago e João está dizendo, te pedimos. Olha o contraste. Nem Jesus orou ao Pai pedindo a vontade dele, mas se ele pediu a vontade do Pai. Se é possível, não estou pedindo, estou te dando uma opção. Se tem possibilidade, mas se não tem, faça conforme a tua. Agora, Tiago e João estão dizendo, não, nós queremos que o Senhor faça o que nós estamos pedindo. Para ontem. Não quero esperar. Nós queremos que o Senhor faça o que estamos lhe. E qual vai ser o pedido deles? O pedido mais arrogante que existe. Olha no verso de número 37. E eles lhe disseram, conceda-nos que na tua glória nos assentemos, um à tua direita e outro à tua. Tirou o Pai do lugar dele. O Pai não é importante mais. O que importa é ele estar sentado à direita e o outro à esquerda. Eu quero que o Senhor conceda que na tua glória nós nos assentemos, um à tua direita e outro à tua. Irmãos, que absurdo de pedido. Porque o grau da intimidade faz você às vezes querer trocar o papel. Você nunca pode trocar o papel. Ele que te chamou, ele que te escolheu. Você que segue ele, não ele te segue. Você que escuta ele, não ele te escuta. Ele faz segundo aquilo que lhe apraz, o desejo do coração. E se Deus não fez ainda, é porque você não está preparado para receber. E se Deus não abriu a porta ainda, porque não é o tempo ainda. Tudo é dele, tudo vem dele, todas as coisas cooperam. Ei, irmãos, está na hora da gente aprender a entender que tudo é do jeito. Olha para o seu irmão e diga, se eu descolar que você é do time de Tiago e João, está querendo o trono do Pai, está querendo a primeira cadeira do púlpito, está querendo a foto do banner, o nome no banner. Ei, diga para o seu irmão, se eu descolar. Sabe o que eles estão dizendo, Samuel? Não é suficiente andar contigo, queremos o trono.
Andar contigo não é suficiente. Por quê? Porque nós estamos só sendo vistos aqui na terra. E nós queremos glória no céu. Nós queremos também ser aplaudidos. Nós queremos o trono. Não é suficiente sermos servos de Deus. Queremos uma posição de destaque. Queremos os privilégios. Queremos a honra de assentarmos à tua direita e à tua esquerda. Tem crente assim? Tem. Ele olha para si e diz: Senhor, eu faço tanto para a tua obra e não vejo recompensa, o pastor não me vê. Mas Senhor, quando houver ordenação, eu não quero mais ser diácono, Jesus, eu quero subir logo para evangelista ou para pastor. Senhor, eu faço tanto para pouco, ninguém me vê, ninguém retribui. Ei, aquele que te chamou está vendo tudo e nada escapa do olhar dele. A tua função é servir aqui e você será servido lá. Enquanto isso, melhor é o teu serviço, porque nunca é suficiente, nada paga o que ele fez por você, e ainda o que você faz é pouco, é migalha diante dele. Porque trouxe o copo d'água, se acha o maioral? Porque passou uma vassoura lá na frente, se acha o melhor? Olha para o seu irmão e diga: baixa a bola, você não fez ainda nada. Diga para eles: você é um eterno devedor. Tem gente que anota tudo que faz para a obra. Mês tal, ano tal, o pastor não viu, mas eu anotei. Eu estava lá. Queima ele. Pode não, diga graça, abraça ele. Esse não é o espírito de Elias que está sobre vós, o espírito da graça. Eu sei que às vezes dá vontade de dizer isso, mas a graça, diga para o seu irmão: lembre-se da graça. Sabe que Tiago e João estavam dizendo para Jesus, Daniel? Nós largamos tudo para te seguir. Eu era empresário, Jesus. Senta aqui porque eu quero te falar. Acho que o senhor esqueceu quem eu era. Ó, Jesus, eu era empresário, eu tinha funcionário, eu tinha barco, eu era respeitado lá em Cafarnaum, Betsaida. Eita, os maiores peixes era eu que vendia. Ei, eu não dependia de você, Jesus. Eu já tinha o meu dinheiro próprio. Parece que Jesus está falando com alguém aqui. Só que seguir Jesus é renunciar o que você acha que você conquistou, porque até sem ele, quem te ajudou foi ele. O simples, o soberbo diz assim: eu não preciso ir para a igreja para ser abençoado. Eu não preciso ser dizimista para ser abençoado. E tem muito crente caindo nessa conversa. Aqui tem não, só na leste. Disfarça para mim não achar que é você. Eu não preciso, olha como eu sou abençoado. E mal sabe ele que até o que ele tem foi Deus que dá. É Deus quem dá, irmãos. É Deus quem cuida. É Deus quem permite ele ter e ele não reconhece. Mas nós reconhecemos que tudo que existe, tudo que é, tudo que vem de Deus. Eles estão dizendo assim, ó: abrimos mão das redes, abrimos mão do barco, abrimos mão da nossa sociedade, abrimos mão da nossa empresa, abrimos mão da pesca, abrimos mão da nossa casa, Jesus, abrimos mão da nossa parentela. Jesus dizendo: livramento, você nem sabia que eu te livrei daqueles parentes. Porque tem parente que tem livramento de Deus, livramento. Você quer trazer para perto que Jesus está mandando para longe? É livramento. É a graça, diga meu irmão, a graça, a graça. Olha quantas coisas a gente deixou só para te seguir e ser chamado de discípulos. É muito pouco. Por tudo isso que a gente teve que abrir mão, o que nós te pedimos e queremos que tu faça é que nos conceda que um se assente à direita e outro à esquerda. Não quero nada além disso.
Está jogando na cara de Jesus tudo que você fez para seguir. Diga para o seu irmão, você não está seguindo a Jesus. Porque quando eu renuncio, irmãos, não dói mais. Eu abri mão porque eu amo Jesus. Eu abri mão porque eu quero ser salvo por Jesus. Eu almejo o céu. Eu entendo que tudo que eu tive que abrir mão não é maior do que a glória que está me esperando. Eu tenho que abrir mão de coisas pequenas aqui para alcançar o que Deus já tem reservado e preparado para mim lá na glória. Irmãos, tudo que você acha que está abrindo mão, nada se compara àquilo que os céus está disposto a te dar ou te entregar. Você sabe que tem gente que joga na cara de Jesus tudo que ele teve que abrir mão? Diz, Jesus, eu abri mão de tudo isso para te seguir. Olha as minhas condições. Ei, você não era ninguém, mas agora você é filho. Você não tinha um nome, mas hoje você tem um nome. Você não era salvo, mas hoje você tem a salvação em Cristo Jesus. Você tem livramento todos os dias, tem a graça e a presença te cercando todos os dias. Você tem a presença dele. Olha para o seu irmão e diga assim: a presença dele não é o suficiente. Ele está dizendo, não, nós queremos mais. Essa é a mentalidade do evangelho da troca de favores. Eu te sigo, mas o Senhor tem que fazer isso, isso, isso e isso. Eu abro mão, mas o Senhor tem que me preencher com isso, isso, isso e isso. Troca de favores. Só que o favor imerecido não é para quem merece. Você está trocando, você nem merecia, mas Ele está te dando. E tudo que você acha que você está trocando, irmãos, não vale de nada sem a companhia, sem a presença de Jesus. Você tinha até uma casa, mas hoje você tem um lar. Você tinha pessoas conhecidas, mas hoje você tem uma família. Você vivia em pé de guerra, mas hoje você tem a paz. Irmãos, nada disso é comparado ao que Ele tem para nos dar. Sabe o que eles estão dizendo? Ser cristão não é suficiente. Andar com Cristo não é suficiente. Servir a igreja não é suficiente. Servir ao ministério não é suficiente. É o evangelho que eles não pregam, o evangelho da troca de favores, o evangelho da riqueza. Ei, quanto mais eles têm, menos de Deus eles estão, aleluia, tendo. Por quê? Porque a riqueza é o Senhor deles, a fome é o Senhor deles, os aplausos é o Senhor deles. Eles estão trocando a presença pelo privilégio, pelos presentes. Mas Jesus está dizendo, do que adianta ser cercado de presentes e não ser cercado da presença. O evangelho que não satisfaz, eles estão sempre querendo mais. Quanto mais eles almejam, mais eles querem. Quanto mais eles estão sendo reconhecidos, mais fama, mais sucesso eles querem fazer. E fama e sucesso sem Deus se torna fracasso. Tem muita gente famosa. Famosa o quê? De aplausos, famosos de reconhecimento, mas estão longe da vontade de Deus, estão longe da presença de Deus. Queremos prestígio, queremos ser servidos, queremos os cargos mais altos, queremos ser conhecidos pelos nossos dízimos e não pela nossa vocação, por aquilo que somos. Porque hoje tem lugares, irmãos, que o dízimo de alguém compra cadeira, o dízimo de alguém compra unção ministerial. Unge fulano, mas fulano não tem chamado, mas tem dinheiro. Unge fulano, mas não tem chamado, mas tem a conta bancária, tem muita coisa para oferecer. É a troca de favores,
Mas eu louvo a Deus, porque ainda existem os verdadeiros que não estão em busca daquilo que, aleluia, a fama pode favorecer, que o dinheiro pode favorecer, mas estão em busca de ser reconhecido, de ter o nome escrito no livro da vida, de ser aplaudido não aqui, mas aplaudido como servo lá no céu. O evangelho que não pregamos é esse evangelho de benefício, de troca de favores. É o evangelho de eu te ajudo e você me ajuda, e nós nos ajudamos. Eu junto que eu tenho, o que eu tenho? A influência. E você tem o dinheiro. E aí, eu faço a ponte para você chegar. E quando você chegar, lembra de mim. Fui eu que te coloquei. Fui eu que te apresentei. É esse evangelho. Ó, fulano, fala de mim lá. E quando eu estiver lá, o preço, o cachê, porque eles não servem por amor, eles servem pelo dinheiro. O cachê é dividido, dizendo: me põe lá, porque o cachê será para mim, será para você. Mas Deus vai, aleluia, reformar os altares da nossa geração. Vai ficar só os verdadeiros que servem a Ele, não por ganância, não por troca, mas por amor à sua palavra. As nossas igrejas não são mais igrejas, são comércios, são empresas, são lugares vistos de entrada, circulação de dinheiro. Hoje está difícil trazer alguém para pregar porque ama a palavra, porque até a pregação virou um ofício, uma profissão. Os profissionais de púlpito, mas Deus ainda vai preservar os remanescentes que amam servir a Ele, não pelo favorecimento, mas pelo reconhecimento do céu. Hoje a mentira é aplaudida e a verdade escondida. Hoje ser profeta tem que profetizar o que eles querem ouvir. Porque se você for contra, você nunca foi profeta. Hoje a mensagem tem que massagear o ego, mas não libertar o escravo. Hoje a mensagem tem que aplaudir o ego do homem e nem não dizer a ele que ele está leproso, que ele precisa descer, que ele precisa se libertar. Hoje não pode mais. Alguns lugares que a mensagem está sendo maquiada, a mensagem está sendo trocada, mas eu louvo a Deus que esta igreja ainda prioriza a sã doutrina, a palavra como ela é. Eu te ajudo e você me ajuda. E nós nos ajudamos. E esse povo parece que está se fortalecendo a cada dia mais. Mas chegará o tempo em que as forças deles serão minadas. Porque o verdadeiro Senhor deles serão revelado. Nunca foi Deus o centro. Nunca foi Deus a prioridade foi o quê? O bem-estar. As mansões, os carros de luxo. Hoje ninguém quer servir, todo mundo quer ser servido. Hoje eles fingem que servem, mas nunca serviram a noiva, porque a noiva não tem preço para servir. A noiva, ela não tem, aleluia, valor, porque o valor dela foi comprado na cruz do Calvário. Hoje, irmãos, está difícil se tornar santo no meio dos profanos, porque você é tido como um crente quadrado, como santarrão. Mas olha para o seu irmão e diga: fica seguindo Jesus. Diga para ele: segue a Jesus e aprende da sua palavra. Porque você não será enganado, você não será enganado, você não será enganado, não, que o Deus da nossa alma abra os nossos ouvidos para a verdade, porque a verdade é quem nos mantém de pé. Não seremos enganados, não seremos levados pelas falsas doutrinas, não seremos levados pelas lendas, pelas falácias, não, nós seremos guiados pela palavra da verdade, doa quem doer. A palavra da
Deus, abra os nossos ouvidos. Eles não estão de olho na salvação, mas estão de olho no trono. Homens que se intitularam os donos da igreja. Só que a igreja não foi comprada pelo homem, foi comprada pelo sangue de Jesus. Quem é o dono da igreja? Homens que se intitulam donos da igreja. Mais tarde o apóstolo Pedro vai tocar a sua trombeta em relação a este assunto. Há milhões de anos atrás, já se falava, já se preveniu o que nós estamos vivendo hoje. Olha o que Pedro vai escrever na sua primeira carta, 1 Pedro, capítulo de número 5, verso de número 2. Ele já vai dar um alerta sobre a verdade que precisa se manter verdade. Olha o que Pedro vai escrever: apacentai o rebanho de Deus. De quem é o rebanho? Que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, não por torpe ganância, mas de ânimo. Pronto, verso de número 3. Nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao... Algumas verdades ficam bem claras nesse texto. A primeira verdade é que o rebanho não é do homem, o rebanho é... Repita comigo: o rebanho não é do homem, o rebanho é... Então o rebanho é de Deus, e se é de Deus Ele cuida para tirar o lobo, Ele cuida para tirar os falsos, Ele cuida para tirar, aleluia, o joio, Ele cuida, o rebanho é dele. Segundo, é para cuidar do rebanho, não é para maltratar o rebanho, não é para arrancar a lã do rebanho, não é para usufruir do rebanho. Pedro está dizendo que o rebanho é de Deus e o rebanho precisa ser cuidado. O alerta hoje, antes a gente alertava, cuidado com os lobos. Hoje, sucesso é ser lobo, não é ser mais ovelha. Antes era cuidado contra os lobos, mas hoje nós estamos dizendo: para de ser lobo, não seja lobo. Por quê? Porque o rebanho tem um dono, o rebanho é de Deus, e Deus deu o rebanho aos homens para ser cuidado. Terceiro, o trabalho tem que ser Não é o homem que se intitula pastor, é Deus que escolhe pastor, é Deus que nomeia, é Deus que chama. E o trabalho de servir tem que ser não pode ser por obrigação, não pode ser por interesse, não pode ser por posição, não pode ser por quanto vai ganhar, não pode ser o que está em jogo. Eu tenho que fazer porque eu amo, eu tenho que fazer porque eu amo servir a Jesus, independente do trabalho, é servir voluntariamente, não é por força nem por obrigação, mas é levantar as mãos e dizer: eis-me aqui, Jesus. E dizer eis-me aqui é não escolher o serviço, mas é servir independente do lugar que Ele te colocar. O trabalho precisa ser voluntário. 4, não é por troca de favores, não é por torpe ganância, o texto vai dizer. Porque a igreja não precisa estar na mão do homem para viver. A igreja sempre estará na mão de Deus. Porque se estiver na mão do homem, ele faz em troca de alguma coisa. Ele abre a igreja esperando receber alguma coisa. Porque quantos ministérios se fecham, quantos pastores fecham suas igrejas porque não foi autorizado por Deus a abri-la, porque eles abriram esperando algo em troca. Mas evangelho não é ser rico, aleluia, de dinheiro, mas é ser rico daquilo que o dinheiro não pode dar. Tem gente que vem para o evangelho achando que vai ser rico. Diga ao seu irmão assim: desculpa, a nossa riqueza, diga para ele, a nossa riqueza não está aqui na terra. Diga: desculpa,
A nossa riqueza está lá no céu. Por isso que a igreja não pode estar atrelada a poderes políticos, porque a igreja não come na mão da política, a igreja não vive da política, a igreja não vive de favores, a igreja vive do favor da mão de Deus. Uma igreja em que Jesus é dono é o suficiente. Eu não preciso me atrelar a A, a B para sobreviver, não. A igreja que foi constituída por Deus, Ele cuida, Ele zela, Ele mantém de pé, Ele envia o recurso. Não é por riquezas, porque o texto vai dizer: não vos ajunteis tesouros aqui na terra. Quantas pessoas quebraram a cara porque acharam que o evangelho é ser rico? Quantas pessoas quebraram a cara que achando que vir para Jesus é você viver um amp da noite para o dia, sendo que servir a Jesus é abrir mão todos os dias do que eu acho que eu tenho para estar no centro da vontade. Mas estar no centro da vontade de Deus sempre será a melhor escolha, porque estar no centro da vontade de Deus não me falta coisa alguma, porque Ele preenche, Ele me satisfaz, Ele manda providência. Às vezes é mais difícil, mas Ele não abre mão de me manter seguro. Eu não tenho falta de nada, porque Ele é suficiente. Jesus é suficiente na tua vida? Em sexto lugar, esse texto vai dizer que não é por monopólio. O que é monopólio? É uma multidão, é um povo ser guiado só por uma opinião. Monopólio, ninguém mais tem voz a não ser quem está na frente. Ele acha que tudo tem que ser do jeito dele. Não, se não for do meu jeito, não quero. Deus não está em busca de pessoas que querem criar um monopólio. Não, Deus criou uma constituição, uma família. A igreja é o corpo de Cristo, é uma família. A família, todos irmãos, cada um com a sua opinião, mas todos estão para o crescimento, todos estão para a melhoria. Quando monopolizo, eu estou dizendo, aqui quem dá a diretriz sou eu, independente do que Deus acha, quem fala aqui sou eu, quem manda é eu. Irmãos, tem cultos que o Espírito não já está mais. Por quê? Porque o homem segue uma cartilha, tudo tem que sair do jeito, no horário, no minuto, porque se sai ele perde a graça, ele perde a presença. Mas eu louvo a Deus, porque ainda nós temos a presença que nos dá liberdade para gritar, para correr, para fazer do jeito dele. Não é monopólio, não é tirania. O que é tirania? É poder, autoritarismo, é impor às pessoas. Evangelho não é impor, evangelho é ensinar. Eu não imponho, eu ensino. E como que eu ensino? Com as minhas atitudes, com o meu testemunho de transformação, com o que sai da minha boca. Será que aquilo que sai da tua boca é um testemunho de vida ou de morte? Será que o teu andar é um testemunho de vida que Deus transforma, ou que Deus mantém o ser humano pior do que ele está? Quem segue a Jesus precisa ter uma marca de transformação. Há uma frase que diz: se você segue a Jesus e nada na sua vida foi transformado, me desculpe, você nunca seguiu a Jesus. Porque servir e seguir a Jesus é ter uma vida transformada. Em sétimo e último lugar, o texto vai dizer: nem como tendo domínio sobre a herança, mas servindo de exemplo ao... O texto está dizendo que é com coração de servo, é com o coração do próprio Deus. Eu sei que hoje está difícil, as pessoas querem servir por interesse, por ganhar alguma coisa em troca. Eu sei que quando você diz assim: olha, eu sirvo na minha igreja com tanto amor, com tanto prazer, o que você ganha com isso? As pessoas vão perguntar: o que você está ganhando com isso? Eu estou ganhando
Eu estou copiando, eu estou sendo igual àquele que me chamou. Jesus serviu. Ele deixou a sua glória para ser servo. Está na hora do evangelho de troca de interesses, pegar a bacia, pegar a toalha e começar a servir uns aos outros. Evangelho é servir. Os discípulos estão dizendo: mestre, quem será o maior no reino? Maior é aquele que serve, é aquele que servo, é aquele que toma sobre si com amor e serve uns aos outros. É ter o coração voltado sem interesse. Por que você trabalha? Eu trabalho naquela empresa porque eu gosto do patrão. Eu gosto das pessoas que ali estão. Você trabalha por um interesse. Qual é o interesse? Salário. Eu te faço uma pergunta: por que você serve a Jesus? Só no interesse naquilo que Ele pode te dar? Só no interesse daquilo que Ele pode fazer? É o que Tiago e João provou. Mestre, nós abrimos mão de muito, e agora nós queremos que o Senhor faça o que nós estamos te pedindo. Só que servir é dizer a Ele: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. É orar todos os dias que não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a tua vontade. Servir é dizer: Senhor, estou aqui sem força, mas me dá força para fazer, me dá força para trabalhar, me dá força para amar, me dá força para orar, me dá força para te servir. E eu te faço uma pergunta: esses anos todos, é interesse ou é amor? Esses anos todos, é interesse ou é amor? Porque tem muita gente que se relaciona num relacionamento, não é por amor, é por interesse. Só que nós temos que servir a Jesus não por aquilo que Ele pode, mas por aquilo que Ele é. E o que Ele é? Meu Senhor, meu Salvador, o dono da minha vida, o dono da minha casa, o fôlego de vida. Quem é Ele? Ele é tudo que eu preciso. Ele é o ar que eu respiro. Ele é a água que sacia a minha sede. Ele é o pão que sacia a minha fome. Ele é a minha luz. Ele é o meu caminho. Ele é a minha verdade. Ele é o meu Salvador. Olha para o seu irmão, diga assim para ele: esses anos todos, é interesse ou é amor? Olha aqui Marcos, capítulo de número 10, verso de número 45, e a gente encerra. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Quando você achar que você está servindo, lembre desse versículo. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido. Ele poderia, porque Ele é Deus, mas Ele veio para servir e dar a sua vida, ou seja, colocar amor no que Ele está fazendo. Pega na mão desse irmão e diga assim: coloque amor no que você está fazendo para Ele. Aperte a mão dele e diga assim: é interesse ou é amor? Esse é o evangelho que não pregamos. O evangelho da troca de favores, o evangelho de riqueza, o evangelho que não precisa renunciar a nada, não. Para servir a Jesus, não pode ser por interesse. Até serve de alerta o porquê que a sua vida nunca mudou, porque você sempre estava interessada. Porque o seu interesse era se aproximar dele, não por aquilo que ele é, mas por aquilo que ele pode. Saia daqui pensando: é interesse ou é amor? É interesse ou é amor? Eu vou orar para que o Espírito Santo essa semana, ao te levantar, coloque na sua mente: é interesse
ou é amor? O dia todo trabalhando é interesse ou é amor? Para que você entre no padrão de que seguir a Jesus é amar a Ele acima de todas as coisas. É amar a Ele não por aquilo que Ele pode, mas por aquilo que Ele é na minha vida. Coloca a mão sobre o teu coração e diga: Jesus, Tu sempre será o suficiente. Você pode falar palavras de amor para esse Deus. Diga para Ele que nunca foi interesse, mas sempre foi amor. E que esse amor venha arder dentro de você novamente. Que a chama do primeiro amor venha arder novamente. Rabai Ndurikala Suyema. Uriaya Mandore Kalabadara Suyema Yakalaya Sayo. Uyalai Ondere Bara Suyamandara Kalamandara Suyemara Kalaya Sayo. Eu te amo, Jesus, eu te amo, Jesus. Eu te amo mais do que tudo, Jesus. Eu te amo, Jesus, eu te amo, Jesus. Não por aquilo que eu vou ganhar, não importa. Eu te amo por aquilo que o Senhor já fez na minha vida. O Senhor me deu salvação, escreveu meu nome no livro da vida. O Senhor está prestes a me buscar. Eu não sou daqui, eu sou estrangeiro, estou de passagem. Do que adianta ter riquezas na terra e não ter a maior riqueza, que é o Senhor, e não ter a maior riqueza, que é a salvação. Priorize a salvação. Priorize Deus. Você pode aplaudir a Jesus por essa palavra?